É normal o idoso ser deprimido? Essa é uma pergunta bem frequente e que já carrega alguns preconceitos. A ideia geral é que, como em qualquer faixa etária, um idoso pode também apresentar quadros de depressão. E muitas vezes o idoso não é tratado por questões relacionadas ao preconceito. O preconceito em relação à idade, além do preconceito em relação aos tratamentos psiquiátricos em si. Por parte do próprio idoso, né, na geração mais idosa, o preconceito, a ideia de que psiquiatra é médico de louco e coisas assim, é muito forte, né, então eles são mais resistentes a procurar um tratamento, e também preconceitos em relação à velhice mesmo, né, num certo sentido que as pessoas pensam assim que um idoso, por ser idoso, justifica ele estar deprimido. Por quê? Pelas dores, pelas limitações, ou pelas perdas, né? Na idade você acumula perdas, tanto funcionais do teu próprio corpo, quanto perdas de pessoas mesmo, amigos, familiares e tudo mais. Mas isso em aposentadoria, né? Mudança no status social, por exemplo, também é uma coisa bastante importante. Mas esses são fatores que podem facilitar, podem causar uma depressão no idoso. Mas o fato em si é que não é normal estar deprimido na terceira idade. E quando você detecta isso, tem tratamentos adequados. E é bem importante que a família, as pessoas que convivem com o idoso percebam isso, porque muitas vezes o idoso deprimido é só uma pessoa que se isola um pouco mais, que para de fazer as coisas que ele gostava de fazer antes. Não necessariamente ele vai estar o dia inteiro chorando pela casa, né? Mas se a pessoa percebe que a pessoa mudou de padrão, cada vez tem menos prazer nas coisas, cada vez gosta menos de fazer as coisas que ele gostava de fazer antes, ou tem alterações importantes, por exemplo, no apetite ou no padrão de sono, são todas pistas de que esse idoso pode estar deprimido e que isso deve ser tratado, ou pelo menos investigado, né? As características clínicas são bem parecidas de qualquer outra faixa etária, né? A diferença principal, acho que é essa que eu já falei, né? No idoso, muitas vezes o humor, a tristeza, assim, não é tão evidente, e o desinteresse, a perda de prazer com as coisas é mais evidente. Em qualquer faixa de idade, você pode ter alteração de memória e de concentração numa depressão, e no idoso essas coisas são mais acentuadas. Então, também uma deficiência de memória que surge mais ou menos rápido, uma dificuldade de se concentrar, também pode ser um indicativo de depressão. Para o tratamento da depressão, para qualquer faixa etária, né, vai ter basicamente três fatores, né? Vai ter o fator medicação, que pode ser utilizado, principalmente nos casos, se separar assim os casos entre leve, moderado e grave, principalmente os casos mais moderados e graves, quase sempre vai usar medicação. A psicoterapia, que também é útil nessa faixa de idade, tem que ter algumas adaptações na técnica para fazer psicoterapia em idosos, mas ela é bastante eficaz. Existe uma resistência maior nessa faixa de idade a fazer terapia, mas quando eles se engajam numa situação assim, eles se beneficiam bastante. Para quadros mais leves, atividade física aeróbica comprovadamente melhora quadros de depressão em qualquer faixa etária e também em idoso. Então, é uma recomendação quase geral para qualquer pessoa deprimida que passe a fazer atividades físicas aeróbicas, que isso vai melhorar. No caso do idoso, isso junto também com atividades de socialização, grupos de terceira idade, ou mesmo a própria psicoterapia em grupo, ou atividades físicas que tenham um lazer envolvido, tipo hidroginástica. Todos esses fatores associados vão levar à melhora desse quadro depressivo. Além, é claro, né, de retirar, de tentar remover as causas possíveis, né? Então, se a depressão é por causa de uma dor, tentar tratar essa dor. Se a depressão é por alguma doença que seja tratável, é a mesma coisa. Mudanças no ambiente social e familiar, tudo isso pode ajudar a melhorar a depressão. E um profissional psiquiatra vai saber orientar tanto a própria pessoa quanto os seus familiares como conduzir melhor esse tratamento, tanto a indicação ou não
de medicação, quanto esses outros fatores ambientais que podem favorecer bastante o tratamento da depressão.